E aí, pessoal? Vamos para a nossa terceira semana, né? E nós já vimos na primeira semana o que é filosofia. Nós vimos na segunda semana como que a filosofia ela vem da forma de pensar mitológica, né? Ela vem da mitologia para poder chegar na profundidade que hoje, ou que depois ficou conhecida como filosofia. E hoje nós vamos tratar de como que se organizava a cidade grega, não porque é um tema, né, para encher linguiça, mas porque se você não entender como que a cidade grega se organizava, você não consegue entender como que a filosofia de fato surgiu ali na Grécia. Que é o tema da nossa próxima semana, né, da próxima aula. Então olha só, eu vou deixar um mapa aqui para você ver o que era a Grécia Antiga. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que Grécia Antiga, a gente pensa num país como hoje, né? Com fronteiras bem delimitadas, fazendo divisa com outros países. Mas não é bem assim, né? O que se conhecia como Grécia Antiga era toda uma região em volta ali do mar Mediterrâneo, igual mostra o mapa aqui, que eu coloquei para vocês verem, né? Então todo esse lugar era Grécia. Então era uma região muito grande, né? E não só era uma região muito grande, como era uma região, como ainda é hoje, né, uma região muito montanhosa. Então, muitas vezes, uma cidade, ela era bem isolada das outras. Não era uma coisa simples, né, como você sair daqui de Lambari para Olímpio, né, e no meio tem Jesuânia. Não era bem assim. As pessoas viviam de uma maneira mais isolada. E para você ir de uma cidade grega na outra, muitas vezes você precisava não só de um barco, mas também de percorrer vários dias andando, né? Era uma distância bem maior do que hoje a gente está acostumado. Por que eu estou falando isso? Porque esse isolamento, ele contribuiu muito para que as cidades da Grécia Antiga se transformassem num tipo de cidade que a gente chama hoje de cidade-estado. Para pensar um minutinho. A sua cidade hoje não é chamada de cidade-estado, ela é chamada de cidade, né? A cidade de Lambari, a cidade de Olímpio, Noronha, a cidade de Jesuânia. E nós, essas três cidades, fazem parte de um estado, que é o estado de Minas Gerais. O que isso quer dizer? Vamos dizer que você, né, esteja se candidatando a prefeito e você ganha as eleições. Aí você quer fazer uma nova escola no centro da cidade. Aí o que você faz? Você pega o seu dinheiro, né? O dinheiro da prefeitura vai lá e faz a escola? Não, né? Você precisa passar pelo governador do estado para autorizar para você fazer aquilo. Ou seja, a cidade ela não tem autonomia, né? Liberdade para fazer tudo que ela quer. Ela precisa primeiro passar pelo estado. Aí o estado fala, pode fazer, não pode fazer, e aí ela faz ou não faz, né? Quando a gente diz que uma cidade é uma cidade-estado, né, com tracinho, cidade-estado, nós estamos querendo dizer que ela não precisa perguntar para mais nenhuma outra o que ela vai fazer ali dentro. Ela mesmo decide e tem autonomia para fazer tudo. Então, a cidade grega, ela era uma cidade-estado. Justamente porque ela era bastante isolada das outras e não tinha como reunir todo mundo em um estado, né? Cada uma decidia o que fazer ali. Por isso que ela é chamada de cidade-estado. E as duas mais conhecidas são, por exemplo, Atenas e Esparta, né? Que você conhece certamente. Essa cidade-estado grega, ela tinha um nome em grego, né? O nome grego era polis. Então, toda vez que você ouvir falar de polis, tanto em filosofia quanto em história, você vai associar essa ideia de uma cidade autônoma, de uma cidade-estado, certo? E outra coisa é dessa palavra polis, que significa cidade-estado, que surge, por exemplo, a nossa palavra atual, política, né? Político. O que é política, na verdade, né? É tudo aquilo que tem a ver com a cidade, com a polis. Então, política
é a arte ou ciência ou modo de gerir, né? De administrar a cidade. Beleza? Ficou claro isso? Então a cidade-estado grega era chamada de polis e ela era autônoma em relação às outras cidades. Por que eu estou insistindo nessa ideia da polis? É porque se você não compreender que a cidade era isolada e autônoma e tinha pouco contato com as outras, você não vai conseguir compreender depois por que a filosofia surgiu ali dentro, assim como a democracia e assim como a própria política, né? Esse é o tema da nossa próxima aula. Então hoje nós temos que entender que a cidade, que a Grécia Antiga era uma região muito grande com várias cidades-estados. E que a cidade-estado ou polis era uma cidade que tinha autonomia para decidir o que fazer ali dentro sem precisar ficar buscando autorização fora dela, certo? Então as suas atividades dessa semana vão ser resumir essa aula, né, como eu peço sempre, em um parágrafo só. Você vai fazer também uma pesquisa na internet sobre o que é a polis, ou melhor dizendo, o que era a polis e quais foram as principais polis da Grécia Antiga. E você vai falar para mim também qual que é a principal diferença entre o que nós entendemos hoje de Grécia e o que era a Grécia Antiga. Qual que é a diferença do país hoje, Grécia, e daquela região Grécia Antiga? Já dei a resposta aí, beleza? Então, façam essas atividades e até a nossa próxima aula.